Continua todo mundo se perguntando quem são os 144 mil. O pessoal lê a Bíblia e não entende. Quem são os 144 mil? Para alguns são o número total de salvos, para outros são o total de pessoas que vão morar no céu. Nada a ver. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Então ouvi quando disseram o número dos que foram selados. Somavam 144 mil, provenientes de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Sarrá, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Como é que a pessoa pode ler isso e entender que está falando do número total de salvos ou do número de pessoas? São 144 mil que vão morar no céu, porque o resto dos salvos vai morar na terra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui está citando tribo de Israel, tribo por tribo. Os 144 mil são israelitas legítimos. Por que a Bíblia está mostrando que foram selados, que Deus marcou? Foram selados, marcados. Por que Deus marcou 12 mil de cada tribo? É tão óbvio que as pessoas não enxergam. Os 144 mil não são a quantidade total de salvos. Não são gentios. Não são salvos de outras nações. Aqui está falando que Deus marcou os da casa de Israel, os hebreus verdadeiros. Por quê? Porque as pessoas têm o hábito de hoje em dia dizer: casa de Israel, casa de Judá, separou, misturou no mundo, ninguém mais sabe quem são, ninguém mais sabe onde estão, não tem como saber. A marcação dos 144 mil é justamente para isso. Deus está dizendo: eu sei onde estão os hebreus legítimos. Eu marquei eles. É esse que é o objetivo de se falar sobre os 144 mil. Impressionante como o pessoal não entende. Não está falando de salvos das nações, nem de pessoas que vão morar no céu. Deus está mostrando aqui nesse texto que em meio a tudo que vem acontecendo no mundo, Ele sabe onde estão os hebreus legítimos, os israelitas legítimos, e marcou cada um deles. Quando a gente lê um pouco mais na internet, a gente encontra informações sobre isso. Quem são e onde estão os israelitas legítimos? Existe muita pesquisa já publicada na internet sobre onde eles estão. Já foram encontrados, já foram detectados. E já se sabe, mais ou menos, quais são os povos que correspondem aos verdadeiros, legítimos israelitas. Os legítimos hebreus. Porque o povo de Deus foi essencialmente constituído de hebreus. A raça dos hebreus não se extinguiu, não acabou. Está espalhada e misturada pelo mundo. E o texto aqui do capítulo 7 de Apocalipse, o que Deus está mostrando é que Ele sabe onde está cada um dos hebreus, dos israelitas que pertencem ao povo dele, e Ele já marcou cada um deles. Ele está dizendo: são meus. Ninguém sabe onde está? Eu sei, eu já marquei, eles são meus, estão marcados. A gente vê outra coisa. A tribo de Dan não está sendo mencionada aqui. No lugar é mencionado Manassés, que na verdade era filho de José. Por que está Manassés no lugar de Dan? Isso também tem um significado, porque não só está falando de israelitas legítimos, como está falando também dos adotados, dos vinculados a Israel. Como a gente lê no texto Gênesis, Manassés e Efraim, eles foram literalmente adotados por Jacó. Como tem essa coisa hoje em dia que falam que o judeu só é legítimo quando sai do ventre de uma judia. Efraim e Manassés saíram do ventre de uma egípcia. A mulher de José era egípcia, a Senate. Aí tem gente que diz: não, antigamente não era assim não. Antigamente o judeu era considerado quem era gerado por um israelita. Quem era gerado por israelita era considerado israelita. Se antigamente fosse assim, Jacó não teria adotado Efraim e Manassés. Justamente pelo fato de que só são realmente considerados como israelita quem sai do ventre de uma judia, que não foi o caso de Efraim e Manassés,
Jacó os adotou literalmente para si, como a gente lê no texto do Gênesis. E essa menção do adotado se refere a nós, que não pertencemos ao povo hebreu, mas por meio de Yeshua fomos adotados para pertencer a Israel. Porque o povo de Deus é Israel. Deus só tem um povo, Israel. Os judeus tradicionais costumam dizer isso. Deus só tem um povo, que é Israel. Tá certo? Nós somos filhos por adoção, como Paulo escreveu aos Gálatas. Nós somos filhos por adoção. E a adoção de Manassés já faz uma referência a nós, que fomos adotados por Deus posteriormente, fora da lógica original. Porque também não há uma lógica original em Jacó adotar Manassés. Manassés tinha o pai vivo, José. Mas isso tudo tem um significado espiritual. É a indicação da nossa adoção. Lembre-se, Jacó também se chamava Israel. Israel adotou um filho que não era seu, para fazer parte de seu povo. Isso faz referência a nós. Então os 144 mil estão literalmente falando dos hebreus, os israelitas verdadeiros, legítimos. Estão espalhados pelo mundo, mas Deus sabe quem são e já marcou cada um deles. E ligeiramente faz menção a nós, que não somos israelitas legítimos, mas também fazemos parte da salvação. Você compreende isso?